alunas, bem-vindos a mais uma aula de ciência. Eu sou a professora Isabel e vamos continuar o nosso estudo em relação ao sistema cardiovascular. Mas antes, de começarmos a aula propriamente dita, vamos ver alguns avisos. Na primeira coisa, gente, gostaria de dizer a vocês que a questão da aula ao vivo e a participação de vocês é muito importante para a gente. Acredito também que seja importante para vocês. Então, vamos lá ajudar os amigos que ainda não conseguiram baixar aí o QR Code e estar nesse momento e participar deste momento ao vivo. Para vocês que já conseguiram, que bom, vamos aí participar da aula, interagir, responder questionamento, fazer pergunta e dizer para a gente a escola de vocês, ok? Então, além desse momento ao vivo, vocês vão poder assistir essa aula mais uma vez, ou então quem perdeu vai poder assistir tanto no aplicativo quanto no YouTube. Então, aí vocês têm a questão aí do aplicativo, os QR Codes, tanto para iOS como para Android, onde vocês vão poder apontar aí o celular de vocês e baixar o aplicativo e participar, lindamente nesse nosso encontro ao vivo. Então, ajuda quem não conseguiu, você que já conseguiu, que já está aqui conosco. E também a questão de Libras, estamos aí com Laisa, fazendo toda essa comunicação aí, aproximando todos vocês dessa nossa aula de ciência. E eu disse que são alguns avisos, Estamos aí. O mês ia acomodaram, mas a luta contra o câncer continua e a nossa luta no Novembro Azul é em relação ao câncer de próstata. É muito importante que vocês avisem, pessoal, que vocês chamem os familiares de vocês, no caso os homens, para procurar um posto de saúde, ir lá verificar isso aí, fazer esses testes, porque se por um acaso tiver de ter essa doença, ou que já esteja com ela, que seja tratada logo. Tudo quando fica no final, quando esse câncer já está bem desenvolvido, fica mais difícil de cura, fica mais difícil do tratamento, ok? Mas hoje, vocês viram aí, em relação tanto ao professor Heleno, falando a questão aí da consciência negra, o Dia da Consciência Negra, viram também aí nos intervalos, vocês estão vendo mensagem, de colegas nossas aqui, negras, falando dessa questão. E eu venho chamar aqui a vocês, eu venho convidar vocês a olhar para os amigos na sala, na escola. A questão aí que precisamos respeitar. O que esse dia está chamando em relação a cada um de nós é para termos respeito. Então, não importa se eu não gosto do modelo do cabelo, ou da roupa, ou da maquiagem, ou do brinco da outra pessoa. Eu tenho apenas que respeitar. Então, claro que gosto não se discute, Tem gente que gosta do cabelo liso, vai alisar o cabelo se não tem. Outros gostam do cabelo cacheado, vai fazer um penteado diferente. Então, eu gostaria aqui de convidar vocês a respeitar as diferenças. E aí, nessa imagem, eu quero mostrar a vocês que todos têm oportunidade, todos estão aí envolvidos, e na busca de infinitos objetivos. Eu vou dizer infinitos objetivos porque à medida que a gente vai conquistando alguns, outros já vão se formando na nossa mente. Então, em relação à nossa escola, à sua escola aí, meu querido aluno, vamos começar a respeitar, a ver, porque é isso que está sendo pedido. Então, o Dia da Consciência Negra é um dia como tantos outros que tem Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do Estudante, Dia do Professor. E esse dia é um dia de luta. Claro que essa luta não é só em 20 de novembro. Essa luta são todos os dias do ano. A questão aí de oportunizar, a questão aí de lutar também por essa oportunidade, não se omitir e não também... como Helena falou tão bem, não é essa questão aí do mimimi. Eu fiquei triste porque alguém falou isso. Não, vamos à luta, vamos à frente. Vamos conquistar os nossos direitos. E todos nós, e todos juntos. Aí eu vou chamar a professora Cláudia. Professora, a senhora gostaria de falar alguma coisa em relação aí ao Dia da Consciência Negra e falar também para a gente a respeito do chat? Olá, pessoal. Que bom que vocês estão aqui já conversando, interagindo, esperando a aula da professora Isabel. Nós estamos aqui com Sofia, da escola Alexandre Muniz de Oliveira. Nós temos Igor, da escola Luiz Vaz de Camões, e outros que ainda não se pronunciaram, mas é muito importante essa presença de vocês.
E em relação a este dia, não é? 20 de novembro, dedicado realmente o Dia da Consciência Negra, então vamos estimular o respeito, a aceitação pelo outro, não é? Lutas pelos direitos, todos temos direitos, então vamos lutar, não calar, não é? É um momento dedicado a isso, toda essa comemoração, mas vamos aceitar, principalmente na nossa escola, as diferenças. As pessoas não são iguais, são diferentes, mas aceitá-las no modo de ser, no modo de vestir, no modo de agir. Então, vamos nessa luta aí e vamos sempre aceitar o outro como ele é, da forma que ele é. Pois é, professora Cláudia. E quando a gente fala nessa questão, né, nós, professoras de ciência, quando falamos a respeito dessa questão das cores, das raças, a gente está mostrando aí que essa parte, né, do nosso corpo, que eu estou falando do coração, não tem diferença, né? Que bom, todos temos aí o sangue, o coração tudo pulsando, que é o nosso assunto. E aqui nessa tela eu quero mostrar a vocês o que nós já vimos e o que é que nós vamos ver hoje de novidade. Então, já conversei com vocês sobre o sistema respiratório, responsável aí em capturar o oxigênio e ajudar a liberar o gás carbônico. A questão aí do sistema digestório, que a partir dos alimentos, né? O que nós queremos desse alimento são os nutrientes. E os alimentos, quando são bem digeridos, para isso eles precisam ser bem mastigados, não é? A questão aí de uma alimentação sem pressa, mastigando direitinho, saboreando. Até porque o nosso sistema nervoso tem que saber, tem que ter, dá tempo ele ter esse conhecimento que estamos alimentados, não é? A questão em relação ao sistema muscular, já que estamos falando principalmente do coração, com um órgão aí muscular e o muscular cardíaco, que também já estudamos. O sistema vascular que nós estudamos no encontro passado, onde vimos o nome de alguns vasos, né? As câmaras que compõem o coração, as camadas de músculo que compõem o coração. E hoje nós vamos ver a questão da pequena e grande circulação e também no que diz respeito às doenças cardiovasculares. Então, é muito importante, e para a gente ver, gente, pequena e grande circulação, se faz necessário a gente dar uma caminhada bem rápida em alguns pontos que já foram tratados no encontro passado. Primeira coisa, a gente não pode esquecer quais as funções do sistema cardiovascular. Então, o sistema cardiovascular tem todas essas funções. Primeiro, é responsável de distribuir os nutrientes e o O2, que é o gás oxigênio. Então, é a função, ele tem que fazer isso, circular esses nutrientes e oxigênio por todas as partes do nosso corpo. Outra coisa em relação aí à função é a coleta de excretas metabólicas. À medida que o nosso corpo está aí funcionando e as ações que realizamos, esse nutriente, esse oxigênio está sendo gasto, é energia gasta no nossa corpo. E aí, toda a energia vai apresentar aí resíduo, e nosso resíduo aí são as excretas, que seria o dióxido de carbono ou gás carbônico, e a questão aí também de alguns sais e excesso que se encontra aí no nosso corpo. E aí o sistema cardiovascular vai eliminar. Outra coisa em relação a regular a temperatura. Então, o sangue, esse líquido quente que circula nos nossos vasos, nas nossas veias, nas nossas artérias, ajuda aí também a regular quando o ambiente está frio, mantendo aí, aquecendo os nossos órgãos internos. E, por fim, defesa do nosso corpo, que é um assunto ainda do nosso próximo encontro, quando vamos falar de sangue e dos componentes do sangue. A gente vai ver que no sangue existe um conjunto de células, que são os leucócitos, os glóbulos brancos, que são verdadeiros soldados defendendo o nosso corpo de qualquer invasor. No caso, aí eu estou me referindo às doenças. O que é que nós vimos mais? A respeito dos componentes, né? Então, no sistema cardiovascular, ele é formado por sangue, por veias, por artérias e pelo coração. Seria aí quem participa aí do sistema cardiovascular. Outra coisa aí é que eu falei na aula passada em relação a vasos sanguíneos, e ali nas veias eu acho que estava com uma outra palavra, eu tinha colocado uma outra palavra e estou consertando, estou corrigindo aqui. Porque, gente, as veias são os vasos que voltam ao coração, né? As artérias são os vasos que saem e as veias os vasos que chegam. Porque eu lembro que falei para vocês que antes achavam que nas artérias circulava apenas sangue arterial e nas veias o sangue venoso. Só que depois de um estudo
mais detalhado do nosso coração, vimos que, né, esses vasos que saem do coração estão levando também lá para o pulmão, que é assunto de hoje, o sangue rico em gás carbônico para ser liberado esse gás carbônico e receber o gás oxigênio. E no caso das veias que estão chegando, né, para o coração, ora ela está chegando de todo o nosso corpo, trazendo as impurezas, e ora ele está chegando do pulmão, agora com o sangue rico em gás oxigênio. Mas eu vou falar ainda bem detalhado em relação a esses vasos e também esses tipos de sangue. Aqui, né, nesse momento aí, quando eu apresento as estruturas que compõem o coração, que vale muito a gente prestar atenção em alguns detalhes, né? Primeiro que o nosso coração é formado por 4 câmaras, né? 2 átrios e 2 ventrículos. Os átrios são as câmaras superiores e os ventrículos as câmaras inferiores. Lembrando a vocês que um átrio não se comunica, o átrio direito e o ventrículo direito não se comunica com o átrio esquerdo. Então, o que eu estou colocando para vocês aqui é que aqui no meio, ó, tem um tecido muscular e faz com que essas câmaras não se comuniquem. Até porque, gente, de um lado eu estou recebendo o sangue venoso e do outro a questão aí do sangue arterial. Então, não pode se misturar esse sangue. Se por acaso acontecer isso, qualquer disfunção aí do coração, isso não vai ser legal. Porque imagine se está misturando aquilo que já está vindo purificado com aquele que está vindo com todas as impurezas do corpo. Então, aqui nós temos, ó, o átrio. Está chegando aqui, ó, a questão aí da veia, que está vindo trazendo do corpo as impurezas, e está indo para o pulmão a questão agora desse sangue para ser lá oxigenado, que nós já vimos em outra aula, que esse processo que acontece lá no pulmão, nos pulmões, é a hematose, as trocas gasosas. Então, aqui nós estamos vendo, né, que esse músculo, nós já vimos antes que ele é formado por 3 camadas, a questão do endocárdio, miocárdio e pericárdio, cada um com a sua função para ajudar aí nesse bombeamento, nesse momento em que o coração começa a receber, então ele tem que relaxar para receber o sangue, e ele tem que apertar para que esse sangue dos ventrículos saiam, né, ora para o corpo e ora para o pulmão para ser oxigenado. Veja que está em sentido contrário aí, então já vem uma desvantagem, é por isso que tem que ter todo esse movimento, e o tecido é um tecido muscular rígido, que é o tecido muscular cardíaco. Aqui eu trago para vocês que, do lado direito, o sangue rico em CO2. E do lado esquerdo, o sangue rico em O2. Então, aqui a gente está mostrando o que é que nós vamos estudar hoje. Então, nós vamos começar o sistema cardiovascular, vendo aí a circulação pulmonar e a circulação sistêmica. Ô, professor, antes não era pequena circulação e grande circulação, eu já estou trazendo para vocês um outro nome, uma questão aí de um nome científico, né? Pequena e grande é para a gente ver a questão aí de quem participa. Então, vamos lá. Opa, deixa eu voltar aqui. Vamos primeiro aqui, né, para a circulação pulmonar. Ela é chamada de pequena circulação, gente, porque, né, só quem participa é o coração e os pulmões. Então, existem os vasos que levam, existem os vasos que voltam, trazendo já o sangue purificado lá dos pulmões, mas só 2 órgãos, por isso que pequena circulação. Então, o que é que acontece? Eu tenho o sangue que está saindo dos pulmões em direção ao coração e do coração em relação aos pulmões. Então, aí eu estou vendo a questão dessa troca. Isso aí não para, né? É um movimento que não para. O professor, onde começa, né? Vai depender de que sentido você está vendo. Então, eu estou dizendo que está saindo lá do coração o sangue rico em CO2, ou dióxido de carbono, chega nos pulmões, ocorre a hematose, troca gasosa, e volta para o coração o sangue agora rico em gás oxigênio. Então, trouxe para vocês, ainda em relação à pequena circulação, para vocês verem aí em uma estrutura maior, para não esquecer. Então, pequena circulação ou circulação pulmonar. Por quê? Porque é uma comunicação do coração com os pulmões e vice-versa. E aí ocorre
a hematose. É esse movimento aí que faz essas trocas gasosas. Então, a pequena e a grande circulação acontece para que ocorram as trocas gasosas. Na continuação, a gente vai falar agora de circulação sistêmica ou grande circulação. E aí, por que grande circulação? Porque todo o corpo participa. Inclusive, mais uma vez, os pulmões. Porque os pulmões, eles realizaram a troca gasosa, mas eles precisam receber. Eu vou fazer aqui uma comparação bem rápida para vocês. Imagine que os pulmões, eles fizeram trabalho, mas na hora que vamos dizer, o preparo de um alimento, ele ajudou a preparar, mas na hora de servir, ele também precisa receber esse alimento. Então, é uma comparação para vocês verem por que o pulmão... Porque ele não tira logo a parte dele. Não, porque tem órgãos, né? E tem vasos responsáveis de fazer isso aí, ok? Então, a circulação sistêmica ou a grande circulação, então, tem a participação de quem? A artéria aorta, né? Que está aí saindo com sangue rico em O2, que vai distribuir por todo o corpo, vai passar por todos os órgãos, todos os tecidos. E na medida que ele está entregando, né, não só a questão aí do gás oxigênio, mas os nutrientes, ele está retirando as impurezas, que nessas impurezas vão vir aí a questão do dióxido de carbono, ou seja, o gás carbônico, o CO2, ok? Então, a grande circulação e a pequena circulação também podem ser chamadas de circulação sistêmica, né, que participa aí todo o sistema do nosso corpo, e a pequena circulação pode ser chamada de circulação pulmonar, porque é uma comunicação do coração com os pulmões, ok? Então, em relação aí a essa, né, pequena e grande circulação, é para a gente lembrar que num trajeto completo, o sangue passa 2 vezes aí pelo coração. Ora pelo lado direito, ora pelo lado esquerdo, e aí com funções diferentes. O que é que eu tenho aqui? Ah, professora, nós vimos que, né, a questão aí do coração pulsando, né, como eu estou mostrando aí nessa imagem. Ah, esse movimento. Observem bem. Então, esse movimento é um movimento de entrada de sangue no coração e saída. E tem nomes específicos, tudo tem nome, não é, pessoal? E aqui eu tenho a sístole e a diástole, que são 2 estágios do ciclo cardíaco. E aí, em relação à sístole, eu tenho um momento aí da contração e a diástole, o relaxamento. Ora, na sístole, o coração está sendo apertado para bombear o sangue, para sair, e na diástole, ele está relaxando para receber esse sangue, esse fluxo de sangue. É interessante também, que eu acho que vocês já devem... Professora, a batida do meu coração. Pois é ritmado, gente. Então, observem direitinho como é esse toque, ó. Que é esse barulhinho aí que a gente consegue ouvir e muitas vezes, né, mais ainda sentir esse movimento. Mesmo aí com essa caixa torácica, com essa gaiola protegendo, né? Que a nossa caixa parece uma gaiola protegendo aí esses 2 órgãos tão preciosos, coração e pulmões. Então, vocês também não devem esquecer essa questão aí de sístole e de diástole. Quero lembrar aqui a vocês que daqui a pouco eu vou precisar que vocês estejam com uma folhinha de papel e uma caneta, porque nós vamos construir aqui uma atividade, e essa atividade será uma tabela, né? E nessa tabela vocês precisam, né, fazer um exercício para ficar de forma bem, vamos dizer assim, resumida, a questão de doenças do sistema cardiovascular. Então, a gente agora vai falar dessas doenças, portanto, corram aí. Quem não pegou ainda, pega o lápis, pega o papel. Professora, pode ser aqui no caderno de ciência, arruma espaço aí no caderno de ciência mesmo. E vamos tentar completar esse quadro. Para isso, fiquem atentos, porque eu vou dar várias dicas para facilitar aí esse preenchimento dessa tabela aí com vocês. Então, a primeira informação a respeito de doenças é que as doenças cardiovasculares, elas podem afetar o coração e os vasos sanguíneos. Então, a gente já sabe que vai ter que atingir isso aí para ser classificada a doença como cardiovascular.
no Brasil, as doenças cardiovasculares representam as principais causas de morte. Então, gente, a questão aí é cuidar bem desse coração. Professor, e tem algumas dicas para a gente cuidar do coração? Tem sim. Então, vamos falar aí a respeito. Nas doenças cardiovasculares, os fatores de risco são variados. Então, a gente vai primeiro saber quem é que está correndo o risco aí de ter um problema cardíaco. Desde, primeiro, fumo. Então, fumar, né? Aí um mal muito grande, não só para o sistema respiratório, mas também vai atingir aí o sistema cardiovascular. Diabetes, hipertensão e obesidade, até poluição do ar e condições raras que são negligenciadas, como doença de Chagas. Então, aqui eu estou colocando aí rapidinho para vocês alguma coisa. Então, fumar, gente, não faz mal só ao sistema respiratório, não. Faz também ao sistema cardíaco. E eu vou dizer mais, não só esse, até a nossa pele, a pele dos fumantes, né, também apresenta também uma característica que já dá para a gente classificar como doença. E aí a questão da diabetes, né, a questão da hipertensão, a família, como é que a gente está vendo aí essa questão da família, a herança? Que herança foi essa, professora, que nós herdamos? Pois é, se na sua família tem pessoas com problemas cardíacos, você poderá estar nessa lista também de ter herdado essas características. Mas aí, a minha dica aqui é procurar a questão aí do posto de saúde, o médico, gente. E o primeiro médico que nós vamos procurar, que nós vamos encontrar, é o clínico geral. E é esse clínico geral que vai ter, gente, condições de nos ajudar, né, na prescrição de algum medicamento e também na questão de indicar, né, e dizer assim, não, agora vocês vão ter que continuar o tratamento e eu vou aqui prescrever que você vai ter que procurar um cardiologista. E ele vai dizer qual hospital que vocês vão procurar, que a família de vocês irão procurar para o tratamento. Mas eu trouxe aqui algumas dicas, seguir as orientações do cardiologista. Algumas dicas aqui dos cardiologistas. Primeiro, abandonar o sedentarismo, o tabagismo e praticar atividade física. Então, a questão aí do sedentarismo, eu não sou mais sedentário, mas aí ele está dizendo, não é só uma vida ativa, precisa a atividade física. E aí, o tabagismo, gente, é a questão aí do fumo. Eliminar completamente. Manter uma alimentação saudável. Mas o que é uma alimentação saudável? Sem gorduras ou frituras, dá preferência às carnes brancas, né? E agora, com o preço da carne vermelha alta, a gente que não vai aproveitar mesmo, faz mal, né? E a gente vai eliminar. Então, essa questão aí das frituras. Então, muito cuidado com esse mau hábito em relação, né, às coxinhas, às frituras dos salgadinhos, daquela batatinha que fica lá perto do mercadinho, aí da casa de vocês. Então, evitar isso. Deixa para um dia de uma comemoração, uma festa, né? Poucas vezes durante o ano. Inserir vegetais, folhas e legumes nas refeições. Gente, isso aí no começo muitos de vocês começam a dizer, mas eu não gosto, sem nem provar. Então, meu convite aqui, vamos provar, gente, essa questão aí dos vegetais, né? A mãe fez aí um purê de girimum, que delícia. Não gosto não. Prova, vê o que a mãe colocou de um ingrediente diferente para lhe atrair. Mamãe também, faz aí uma misturinha para que os filhos de vocês também comecem a saborear. Trocar a sobremesa calórica por uma fruta, né? Aquele picolé gourmet que está aí, às vezes, na frente da escola. Então, vamos evitar. Evitar o consumo em excesso de açúcar, massas, pães e alimentos industrializados. Né? A questão aí, que nós já conversamos sobre isso. Né? Vamos descascar mais e desembrulhar menos. E a questão de eliminar a bebida alcoólica, que bom que não é o caso de vocês, mas aí quando estiverem aí na idade, saber que também que essa questão da bebida alcoólica é algo que deve ser evitado. Está chegando aí final de semana, tem gente que fica todo alegre, né, nessa questão, mas é uma questão aí de cuidar do coração, vamos eliminar os excessos das bebidas alcoólicas. Aí, professora Cláudia, em relação a essa questão aí de procurar um médico, de procurar um clínico geral,
Que dica você pode dar e como é que está esse chat? Esse chat aqui está, eles estão bastante atentos, professora, à sua aula. E Maria disse aqui que é da Escola Antônio Heráclio do Rego. E também Caio e Luísa, da Escola Dom Bosco, estão também aqui presentes, estão participando da aula. E nós estamos vendo aí que o importante realmente é uma alimentação saudável, exercícios físicos para termos uma vida também saudável de uma forma geral. Então, nós podemos evitar uma série de doenças com hábitos saudáveis, né? Então, isso serve para doenças cardiovasculares e também uma série de outras doenças. Então, é muito importante procurar um clínico e ele vai encaminhar, se você estiver já com algum sintoma, vai encaminhar para um médico específico que vai pesquisar realmente o que você tem. Então, fiquem bastante atentos a qualquer sintoma que a professora vai dizer aí alguma coisa. Pois é, que bom, né? Então, um grande abraço a todos vocês que estão aí participando da nossa aula, neste momento, interagindo, colocando o nome da escola. Que bom. Aqui nós vamos ver rapidinho as principais doenças cardiovasculares. E eu estou trazendo aí a questão do infarto, que é a segunda causa de morte entre os brasileiros, perdendo só para o trânsito, gente. Então, vê aí que quais são os sintomas? Tontura, suor, dor forte no peito. Muitas vezes essa dor não, vamos dizer assim, o paciente não sabe nem explicar como é essa dor, mas diz que a localização dela é no peito. Aí tem outras informações a respeito. E aqui eu vou para o quadro que eu falei, né? Dá um print aí nessa tela para vocês poderem completar, pessoal. Completa rapidinho aí com as doenças. Eu classifiquei aí infarto, hipertensão, isquemia e sopro. Esse sopro é o sopro no coração. Vocês vão dizer quais são os fatores de risco. Eu respondi algumas para vocês terem aí a questão de uma ideia, né? Uma dica. Os sintomas e a prevenção. Gostaria que vocês, né? Quem puder, tenta colocar lá no YouTube essa tabela depois que vocês responderem, ok? Então, aí, essa questão, vou trazer só mais uma aqui, que é a angioplastia. Exemplo, gordura nos vasos sanguíneos é tratado, gente, vê que interessante. É colocado, né, vamos dizer assim, através de uma cirurgia, há algum dispositivo que ele tende a abrir, a desobstruir essa gordura no caso de uma emergência. Eu vou chamar a professora Cláudia rapidinho para ela se despedir e eu vou voltar também me despedindo de vocês. Tchau, pessoal. Já estou me despedindo e façam a atividade da tabela, tá certo? Eu sei que vocês já tiraram print. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Aguardo vocês na próxima aula. Leiam os textos. E eu estou deixando aqui na tela uma curiosidade, né? Que é uma impressora 3D fazendo aí a questão do coração. O problema do transplante é muito sério ainda no nosso país. Quem sabe que no futuro próximo teremos aí um coração artificial resolvendo o problema de um monte de gente. Mas o mais importante em relação ao problema é evitá-los. Então, para isso, uma alimentação saudável, a atividade física, dizer não ao fumo e às bebidas alcoólicas. E aguardo vocês para a gente continuar falando sobre sangue. Pergunta à mãe qual é o tipo de sangue. Eu vou precisar na próxima aula. Tchau, pessoal!